estamos aqui com mais um programa Papo de Negócios e Franquias. E esse programa nós estamos filmando agora na Feira de Franquias da ABF aqui em São Paulo. É uma oportunidade muito boa da gente entrevistar alguns franqueadores que são fortes no mercado e que estão fora de São Paulo com a sede deles. E eu estou aqui com o Eduardo, que é o nosso amigo aí de muitos anos, de labuta aí no setor de franquia. E o Eduardo é um dos fundadores da Spoleto, que hoje pertence ao Grupo Trigo. E ele vai falar um pouquinho como é que surgiu a Spoleto, contar um pouquinho da história deles, que é uma história que já tem quantos anos? Faz 20 anos esse ano. 20 anos. É nova. Nem foi nem 21 ainda. É nem maior de idade ainda. Nem é maior de idade. Mas como é que foi? Vocês surgiram no Rio, né? A gente começou então, eu e Mário, em 99, como sendo a consequência de todos os erros e acertos da nossa história anterior, que foi com muitos restaurantes. Chegou a ter 7 restaurantes no Rio, restaurantes mesmo. Eu sou formado em hotelaria na Suíça. E a gente, quando estava, o Spoleto diria, é a soma de todos os erros e acertos que a gente teve dessas outras operações que a gente teve. Isso é legal, hein? E aí a gente lançou ele em 99, a gente estava tecnicamente quebrado, só que ninguém sabia na época. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 77 títulos protestados quando a gente assinou a primeira franquia. Uau! Só que os clientes gostavam muito do nosso produto. Mas como é que foi a ideia do Spoleto? Então, o Mário falou para mim há um tempo atrás que a gente tinha que fazer, uns 22, 23 anos atrás, onde a gente tinha que fazer alguma coisa com massa. Porque massa é farinha e água e você pode vender a preços de hoje a 5 ou a 100 reais, dependendo do ambiente, da matéria-prima, do serviço e tudo. Então é muito elástico o preço. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa com massa, que eu acho que tem muita escala, brasileira adora massa. Só que a gente não queria fazer igual a ninguém, a gente queria fazer uma coisa diferente. Eu acredito que nada é possível por acaso. E um italiano chamado Lorenzo, que foi um cara que me ajudou a deixar de ser um filhinho de papai mimado e se tornar um iniciante de líder no Hotel Intercontinental, eu acabei conseguindo transferir ele para Miami, quando eu trabalhava lá. E aí, quando eu fui visitar ele com esses outros restaurantes, ele falou, pô, mas que bom que você está feliz com os teus restaurantes, mas você quer ganhar dinheiro mesmo? Eu falei, pô, Lorenzo, vindo de você, é claro que eu quero. Então, faz isso nos teus restaurantes. Então, o que ele tinha feito? Ele tinha pego um fogãozinho elétrico, que nem tem, quer dizer, hoje em dia não é mais estruturado, mas para fazer omelete em hotéis 5 estrelas, e fez ali um pasta bar. Então, ele falou, faz esse pasta bar nos seus restaurantes, que vai aumentar em 50% a venda, que foi o que aconteceu aqui com a gente. Só que, como a gente já estava em busca de como fazer uma coisa com massa, a gente falou, não, a gente vai fazer disso um restaurante. Aí, pela primeira vez, a gente ficou 2 anos planejando. Será que uma dona de casa vai conseguir fazer isso? Será que um engenheiro nuclear vai poder tocar um negócio desse? Que a gente não queria mais ter restaurante, a gente queria construir uma marca. Então, assim começou o Spoleto lá, aí de 97, a gente fez um pilotinho e em 99 abriu o Spoleto, que é, vamos dizer assim, da onde tudo, a semente da onde a gente tem hoje. Hoje são quantos Spoletos no Brasil? A gente tem hoje mais ou menos 360 Spoletos no Brasil. Uau! Temos também 6 nos Estados Unidos. A gente já teve outras experiências fora que não deram certo. Estivemos no México, estivemos na Costa Rica, estivemos na Espanha. Mas eu acho que talvez não deram certo por talvez falta de maturidade nossa, mas eu acho que principalmente por falta de maturidade do negócio em si. Né? A gente até então, a gente não sabia o que era propósito, a gente não sabia o que era valores. E quando a gente foi agora para os Estados Unidos, a gente já tinha entendido isso e foi o primeiro lugar onde a gente de fato testou o nosso propósito, que é a democratização da culinária. Então, e a gente lá, ao invés de ficar repetindo o que a gente fez aqui, a gente contratou um chefe de cozinha que tinha trabalhado no Percê, no Daniel, tinha trabalhado no de Nova York, no Nobu. Quer dizer, um cara que vinha só de restaurantes incríveis para nos ajudar a fazer isso. Como é que a gente pode agora, de fato, fazer uma culinária incrível
e também para a gente levantar a barra, porque a gente está entrando no melhor mercado do mundo, um dos melhores competidores do mundo. Competindo com Deus e o mundo. Então a gente não dava para chegar lá achando que a gente fazia no Brasil ia dar certo lá, que foi mais ou menos como a gente foi nos outros países. Tá. E a gente já tinha aprendido que também não tinha dado tão certo. Então, e o que foi muito rico para a gente isso, é que o fato de a gente se desafiar a melhorar o nosso negócio para ir para lá, para encarar um jogo mais difícil, subiu a barra para a gente aqui no Brasil também. Então hoje, a gente abriu lá o primeiro em 2015 no caso. Em 2016 a gente levou uns 15 a 20 entre franqueados, consultores, gerentes de restaurantes para os Estados Unidos, para entender como é que a gente traz um negócio que lá funcionava em 200 e poucos metros quadrados, como é que você transforma essa experiência para uma coisa de 30 metros quadrados, que é a grande maioria dos nossos restaurantes aqui. Então a gente sabia que sozinho a gente não ia conseguir fazer essa mudança. E a gente acredita muito que talvez seja o nosso maior patrimônio, seja a nossa cultura, né? Onde a gente constrói junto com os franqueados tudo. A gente constrói junto com o nosso time, é todo mundo um time só. Né? Então junto com eles a gente foi lá em 4 dias, à frente a gente achava que ia conseguir demorar uns 6 dias lá, mais um tempo aqui no Rio depois, quando voltasse no Brasil. Mas em 4 dias a gente já tinha o modelo pronto. Em 2 meses e meio depois a gente lançou, que foi o Spoleto Minha Cozinha Italiana, que abriu no Via Parque lá no Rio e que subiu a barra de tal maneira que a gente em 6 meses já estava com uns 6 restaurantes talvez mudados já para esse novo modelo, já nessa nova barra lá nos Estados Unidos. Então coisas como o champignon era um conserva. O champignon hoje é fresco, com ervas e feito com azeite de trufas. Uau. Então é um outro patamar, sabe? Hoje o nosso molho, a gente importa polpa direto da Itália. Antigamente, sei lá, o nosso molho tinha 30% de polpa, hoje é 95% de polpa. Então a qualidade que a gente está atingindo é um patamar que a gente nunca sabia nem que existia. Mas isso faz parte do aprendizado, né? A gente todo ano, há 8 anos, a gente leva nossos melhores franqueados. Começou como um prêmio, né, de os melhores franqueados de conhecer a Itália, um tour gastronômico. E depois do 2º ano, a gente entendeu que não era bem um prêmio de melhor franqueado. Era um aprendizado. Era a construção do futuro do Spoleto. Ai, né? Que legal. Era um aprendizado que você passar 10 dias com seus melhores franqueados, que operam, estão mais na loja que eu mesmo. Entendeu? Verdade. E tendo lá, Puta, a gente bacana. importa muita coisa da Itália há muitos anos. Então a gente importa hoje, falta de 14 contêineres por mês da Itália. Uau. Então, a gente hoje está com os melhores caras da Itália. Então, e quando a gente não está aqui no Brasil com os melhores, a gente está com os melhores nos Estados Unidos. Uau. Então, a gente tem aprendido muito com eles lá, o que de fato é qualidade. Né? Então, a gente tinha grandes marcas brasileiras, que quando a gente chegou naquela marca e botava no nosso cardápio, a gente falava assim, poxa, a gente chegou lá, como se aquilo fosse qualidade. E qualidade não é isso, né? Qualidade é você saber da onde vem o seu hortifruti, como é que ele é plantado, como é que é o transporte, de onde vem o frango, de onde vem a carne, como é que ele é alimentado, como é que ele não é. É ter um propósito por detrás disso, mas o que você quer fazer com o propósito, o que você vai trazer, como você vai mudar o mundo, como é que você vai deixar um legado para o mundo, não é só ganhar dinheiro e fazer outras pessoas ganharem dinheiro, se desenvolver, qual é o legado que você pode deixar para o mundo. Né? Então, isso tudo tem sido um aprendizado muito bacana. Mas o que você está me falando é uma coisa que, vou te falar sinceramente, nem eu sabia. Não tinha essa ideia desse posicionamento de vocês, que é espetacular. Vocês não estão falhando um pouco em comunicar isso? Não, é porque, na verdade, a gente está no meio da transformação. Né? Então, das 360 lojas hoje, tem umas 130 que já estão mudadas e as outras estão mudando. Né? É um processo. É um processo, não é de um dia para o outro que Lógico. Muda tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como Lógico. você comunica isso, porque ainda tem 240. E você conseguiu fazer essa mudança de patamar de qualidade, mantendo as margens, porque não é fácil num país que nem o Brasil, você importando da Itália, que a gente não tem a menor dúvida que o insumo é infinitamente melhor,
Mas como é que você consegue manter margem? Você consegue? A gente tem muita escala. Pela escala. Tá. Então, por incrível que pareça, dependendo... Então hoje você consegue fazer isso? Mas a gente só conseguiu... E mais do que isso, acho que o grande... O que foi possível fazer isso foi a maturidade da rede. Foi a nossa maturidade, a maturidade da rede, essas idas na Itália, esses aprendizados e a gente identificar qual foi o nosso propósito, que de fato mudou isso. Porque antigamente, como a gente tem muito pouco concorrente, né, como o espoleto, né, o espoleto como massa em escala não tem ninguém. Né, se somar todos os concorrentes de massa do Brasil hoje, não dá o nosso tamanho. Então acaba que a gente se perdeu em algum momento, entendeu? A gente parou, a gente sempre achava que a gente era restaurante e não fast food. Aliás, eu ia perguntar para você tem, no começo vocês tinham muito restaurante de rua. Isso, e continuamos tendo. Aqui em São Paulo tem muito pouco. No Rio principalmente. Rio tem muito, em outras cidades também. Mas a questão em algum momento a gente começou, não, quer saber? A gente é fast food mesmo. E ali foi um grande erro, porque ali a gente começou a pensar como fast food. Entendi. Quando a gente se aceitou como fast food, e aí o padrão começou a cair, a gente começou a se distanciar da rede. Só pensa no... E aí a gente começou a se perder. A gente começou a se perder. E aí em 2013, a gente acordou para isso. Olha que legal. Em 2013 para cá, a gente começou a entender que de fato tinha que voltar para nossas raízes, voltar a pensar como restaurante. Só que isso foi evoluindo, hoje a gente é um restaurante. Tá. A gente deixou de pensar como restaurante, hoje de fato é um restaurante. Tudo é fresco, feito na loja, tudo é feito lá, e o que não é feito lá é feito na nossa fábrica, da maneira mais fresca possível. Não estou te falando, realmente a polpa de tomate, não dá para descascar tomate no volume que a gente tem. Então, a gente fez questão de ir num lugar na Itália, que é até um lugar que tradicionalmente não é um lugar produtor de Itália, é de tomate lá, mas era o que tinha a qualidade mais maneira, sacou? E dependendo da como é que se fala? Da saison, não, da colheita, né? Sim. Como é que foi a colheita? Que tem um nome, bem esqueci. Colheita, bom, a colheita, se for boa. Da safra? Da safra, isso. Dependendo da safra, às vezes pode estar até mais barato lá do que aqui. Uau! Entendeu? Porque depende muito de como foi a safra aqui, como é que foi a safra lá, como é que está o euro, como Vocês verticalizaram o fornecimento para a rede? A gente tem uma fábrica, você falou hoje. Quer dizer, começou como fábrica, só que hoje a gente não é mais fábrica, a gente é um centro gastronômico de escala. Tá. Tudo muda quando você para de pensar como fast food. Né? Ao invés de ser cada vez mais industrial na fábrica, a gente é cada vez mais fresco na fábrica. Ai, que legal. Então ela deixou de ser fábrica. Então, por exemplo, a cebola, a gente não pica na fábrica, mas o cara que processa a nossa cebola, ele processa um dia antes. Para a cebola estar fresca quando chega para a gente. Ou às vezes, dia de semana, no mesmo dia de manhã. Então, para quê? Para ter esse frescor, para ter as coisas inteiras, para a gente processar o máximo possível na fábrica ou em volta da fábrica. Para a gente pensar como restaurante em larga escala. Tá. Então, as receitas a gente saiu adaptando ao contrário. A gente foi adaptando como é que a gente pode pensar como restaurante. Pô, que legal. Então, a gente visitou um cara lá na Itália que mudou a nossa vida, quando o cara falou assim, cara, aqui tudo é inteiro, pode até ser congelado, mas é inteiro, que a gente processa aqui. Porque, por exemplo, o champignon lá, que é aquele italiano, o principal deles lá, que é bom, aquele champignon maravilhoso lá, bom, vai vir. Só dá uma vez por ano. Então o cara não dá para receber todo dia fresco, ele recebe congelado, mas inteiro. Sim. E aí ele processa na fábrica. Então, quando eu cheguei lá, esses são detalhes que eu acho que muda tudo. Muda tudo. É você pensar como restaurante, mas na escala. Tá. Não começar a pensar como fábrica, agora eu sou fábrica. Entendi. Em algum momento a gente pensou dessa maneira, entendeu? Tá, legal. E isso muda tudo. Agora, isso vem com o quê? Com maturidade, isso vem com valores, a gente começar a entender que de fato os valores é que mudam a história. Então, isso todo nos trouxe para um patamar que a gente, mesmo num Brasil difícil como a gente está tendo, né, que está difícil para todo mundo, sim, a gente está tendo um ano incrível. Mas isso eu acho que vai te dar uma chance, um potencial de crescimento muito maior, não só no Brasil, como a nível internacional. E o fato de estar jogando o jogo também americano,
nos obriga Exatamente. a jogar um outro jogo. Eu costumo brincar que quando você está no Brasil aqui, você joga o Campeonato Brasileiro, o que é muito bom. Lógico. Quando você vai para a Flórida, que é onde a gente começou, aí ali é quase que você jogar uma Libertadores da América. Não é não. Não é não? Não é não. Lá é Libertadores da América. Lá é Libertadores, é bem latino, a concorrência não é forte, é muito boa, mas não é tão forte. Olha que legal. E aí a gente chegou a escutar de um banqueiro, eu falei, mas cadê minhas taxas de juros que vocês falam aí que eu vejo no filme, que o nego bota nas revistas, cadê que eu não consigo ter? Ele chegou assim pra mim, olha, primeiro faz o seguinte, conceito brasileiro, na Flórida, vem para os Estados Unidos e depois vem falar comigo, né? E aí a gente foi. E aí a gente tem uma loja na Califórnia, que é onde a gente joga, aí sim é Champions League, que no mall que a gente está lá, que é um shopping aberto, só que não é tipo shopping, é tipo um mallzinho, estão os caras que a gente admira, que eram os nossos benchmark lá, que são os queridinhos dos Estados Unidos atuais, dessa nova geração de fast casual, e a gente brigando com os caras de igual para igual. Ai, que legal. E tem que ganhar o jogo, porque esse é o jogo. esse é o jogo. E não é fácil, mas a gente está ali, a gente já entendeu que a gente... Hoje a comida é incrível, incrível, sensacional, como a gente já tem 2 restaurantes aqui, que já é esse novo modelo, que eu vou falar daqui a pouco, que é a Trattoria, e que só que a gente precisa de velocidade, a gente dá fila, fica muito grande, e o labor lá é muito alto. Aí ele fala, aqui é difícil, é difícil pra cacete também, é muito difícil. Então, a gente agora tem, aí a gente pegou também uma loja muito grande, então a ocupação lá é muito alta, o labor é muito alto, então como é que a gente faz agora? Que a venda é boa, mas para ganhar dinheiro tá difícil, porque o labor, a ocupação está muito alta. Não, o custo é alto de ocupação lá, é bem alto. Não, mas a gente exagerou, também a loja é muito grande, essa loja especificamente. Quantos metros? Tem 300 metros quadrados, Nossa. É um exagero do cacete. Então, muito exagerado. Então, menor, entendeu? Então, para ter E a gente tem certeza que com esse ajuste a coisa vai vingar, porque o cliente já ama a marca lá. A gente já vende bem. Essa loja vende $1,5 milhão de dólares, $1,4 milhão. Que já é uma loja, não é incrível, mas é uma boa venda para lá. Sim. Só que tem que ganhar dinheiro. E hoje, do jeito que a gente está, estamos quase. Às vezes ganha, às vezes não ganha, então para ficar um modelo consistente. E a partir daí, a gente volta, começa, já estamos prontos para franquear lá também. A gente já, a parte legal está toda pronta. A gente acha que até o final desse ano a gente consegue azeitar esse modelo para começar a crescer. Quem que seria o competidor lá americano? É um Olive Garden ou... Não, lá a gente é fast casual. Então não é Olive Garden. Hoje Olive não tem nenhuma marca... É um casual diner. É um casual diner. Você estaria um pouquinho... Não, a gente está é assim, né? Tem algum fast casual lá em rede? Não tem nenhum italiano? com mais de 40 lojas. Não conheço. Não tem. Eu conheço alguns, estão todos tentando. Tá todo mundo tentando ser quem vai ser esse número 1 de lá. Quem vai ser o chipotle Exatamente. Da comida italiana. E a gente ali... Tem umas coisas legais que estão acontecendo lá também. Tem uma revista que é a Food Service, que é uma revista digital. Conheço. Então, que eles botam lá todo ano as 50 marcas para se olhar, uma coisa assim. Legal. Aí esse ano eu estava lá, nos 20 anos, estava trabalhando no salão dessa loja da Califórnia. Na semana que eu cheguei lá, a gente estava entre as 60 marcas para se olhar dos Estados Unidos. Tem uma outra coisa também, que é aquela Shakes que é uma outra galera também, que botou a gente entre as 100 de lá também. Quer dizer, a galera do mercado já está enxergando a gente. Pô, que bacana. Mas estamos ainda no caminho. Isso aí. O principal é que a gente foi para jogar o jogo. E isso nos obriga a ser muito melhor e abrir a cabeça para cá também, com as outras marcas também daqui. Então, o nosso know-how nos últimos 3 anos aumentou assim numa velocidade. Como é que chama? Uma espiral. Uma espiral que a gente nunca viveu. O aprendizado que a gente está tendo nesses 3 anos está uma loucura. Agora me diz uma coisa, o que levou vocês a expandirem para outras marcas? Essa Cone, Le Bon Ton, a própria Domino's que vocês... Então,
A Domino's foi a primeira. Foi a primeira. Por que a primeira razão foi que lá atrás, a gente ia ter nessa época mais 80, 100 restaurantes, a gente já sabia que a gente não conseguiria chegar a ser um McDonald's, chegar a ser uma Subway, na época nem existia, estava muito pequena, mas também tinha um McDonald's, coisa de 1000 lojas, porque o nosso ticket médio era mais alto. Então a gente sabia que não ia ter muita capilaridade. E para ficar uma empresa realmente grande, não ia dar com uma marca só. E a gente sabia também que, da maneira como a gente estava construindo, nosso maior patrimônio era a nossa relação com os franqueados. E num dado momento ia ficar ocupado de espoleto e tinha que ter mais coisas também para a gente crescer junto. Né? E a Domino's especificamente, além disso tudo, foi para aprender. Porque era uma franquia de 50 anos na época, era uma franquia que já estava em mais de 40 países. E a gente sabia que se a gente mandasse bem na Domino's, aqui, seria uma maneira também de a gente crescer com a marca Spoleto mundo afora, através dos operadores da Domino's. Então a gente pensou também como Spoleto, como expandir. Legal. E o México foi assim, e a Espanha foi assim também, e a Costa Rica não. A Costa Rica foi aqui que veio direto, mas Espanha e México foram através de operadores de Domino's que a gente levou o Spoleto. Acabou não dando certo, mas a estratégia acabou dando correto. E principalmente aprender como gestão, como é que funciona mesmo. Então, por exemplo, ano menos um, que é a coisa básica, same store sales, a gente não fazia. Em 2004, quando a gente começou a Domino's, a gente não fazia. E pouca gente fazia, né? Porque ninguém tinha ensinado a gente para isso. Isso, o americano é básico. É outra, básico. Ninguém não faz. Todos eles, né? Então, é o básico, né? É legal, lá legal. É dia same store sales, né? Não é mês, né? É dia, semana. Né? A gente mede hoje tudo semana. O meu sonho é chegar no dia, né? Mas, então, isso levou. Só que a gente foi durante muito tempo. Aí depois, isso foi 2004, aí depois, dezembro de 2004, aí depois em 2008 a gente pegou o Cone quando tinha 8 restaurantes, a Domino's tinha 20 e poucos. Mas durante muito tempo a gente foi um grupo de uma marca só, porque a gente demorou muito para entender qual era o modelo de crescimento. E esse aprendizado de fazer a Domino's dar certo aqui é um desafio espetacular. A gente era o 4º gestor da marca aqui no Brasil. 4º. Pizza americana aqui no Brasil não é fácil. Então, pra gente foi realmente assim foi um desafio muito grande para aprender o como. Essas outras marcas, elas estão crescendo também? Então, aí hoje, o Cone, a gente chegou num momento de tamanho. Então a Domino's por etapa. A Domino's pegou, demoramos a aprender a crescer. Quando aprendemos, a gente chegou a ter, ano passado, 220 lojas. Foi quando a gente vendeu para 20. Foi quem fez o Burger King aqui no Brasil. Que era o cara ideal para a gente naquele momento. E o Cone, a gente começou com 8, chegamos a ter 100 e poucas lojas. Só que a gente tomou um calor muito grande da nossa principal matéria-prima, que é o salmão. O salmão, nesses 12 anos que a gente tem o Cone, só faz crescer o preço. E aí fez com que a gente ficasse caro, proporcionalmente, com o mercado. E a margem apertada. Porque o preço veio subindo. E a gente não consegue mais expandir. Hoje o ticket médio do Spoleto volta de 25, 26. E o Cone é 33, quer dizer, é quase mais de 30% acima. Uau. Então, começou para expandir, não tem mercado em empresarial, não tem. E aí a gente lançou agora, tem 2 meses, o Cone asiático, que é um cone. Né? Eu fui para o Japão esse ano, eu nunca tinha ido. E no Japão, o japonês come muito peixe, mas está longe de ser o prato diário dele. O prato diário dele é vegetais, frango, porco, legumes, que é de vegetar, né? E peixe, e de vez em nunca carne, que é muito caro. Então, a gente falou, cara, temos que mudar essa história. Vamos ser uma coisa mais asiática. E vamos abrir um pouco mais para ter frango, para ter porco, para ter a realidade que eles estão lá. Lógico. E a gente abriu agora o Cone asiático, que está uma delícia, nesses 2 meses, que a gente está pilotando agora. Aí você sai da dependência do salmão. Exatamente. Aí o que já está acontecendo? Puta ideia. O ticket médio está caindo e o CMV está baixando. Lógico. Quer dizer,
abaixando, né? Só abaixando, né? Tá abaixando. Então, e aí a gente começa a ter um mercado maior. Aí sim a gente vai estar pronto para crescer de novo. Entendeu? Aí cabe virar um outro espoleto. Aí você traz mais cliente, porque você abre o leque. E com o espoleto agora, a gente está fazendo uma coisa que a gente se inspirou no Le Bon Ton. O que é o Le Bon Ton? Que é a marca bebezinho. Né? É uma marca que a gente se inspirou em tudo que a gente aprendeu nos Estados Unidos nesses anos que a gente está lá agora. A gente viu a oportunidade que não tinha nenhuma marca nacional francesa aqui no Brasil. E o francês aqui no Brasil sempre foi muito caro, né? Coisa cara. A gente falou, não, vamos pegar uma coisa mais mediterrânea da França e vamos trazer uma coisa barata francesa e vamos fazer isso através de tecnologia e velocidade. Nem o francês acho que sabe fazer isso. Não, você vai na França e come muito bem barato, nos bistrozinhos. Muito sim. Bem barato. Independentes, mas rede, ninguém fez. Mas você faz isso lá, você come bem barato lá. Sim, come. Agora, você não come filé mignon barato lá. Agora, você come o porco, você come o frango, você come outras carnes lá que o Brasil não está tão acostumado de comer na praça de alimentação. E é isso que a gente está trazendo de uma maneira incrível, com muita tecnologia. Então a gente assa uma carne durante 8 horas, desfia, faz um medalhãozinho com uma crosta de farofa panko. E aí você tem cassoulet, você tem arroz, você tem uma coisa... Então é uma comida incrível, a um preço muito acessível. Você está fazendo como fast casual também? Fast casual também. Também, mesma que coisa. A comida, além da loja ser linda e a cozinha toda aberta... Quantas unidades você tem do Le Bon Ton? Tem uma. E estamos abrindo a segunda agora no Anália Franco, aqui em São Paulo, semana que vem. Já estamos com 8 em construção. Uau! E aí a gente está acabando de acertar o modelo para realmente... Hoje quem está com a gente são nossos franqueados, praticamente todos são franqueados nossos. E que a gente vai começar a acelerar muito ainda... Aliás, eu ia te perguntar, você tem muito franqueado múltiplo? Temos. Fantástico. Que é outra coisa que o americano... Ele e o que a gente vai começar a fazer agora é trazer todo o nosso conhecimento que a gente está tendo, aprendendo nos Estados Unidos, com o próprio trigo, né? A gente chegou a ter, ano passado, quase 700 restaurantes, né? Juntando tudo. A gente criou uma nova marca chamada Gourmet, mas isso é mais loja própria, que é Fine Dining, que foi a primeira marca que a gente criou aqui no Brasil com propósito e valores desde o início, desde o zero. Né? Agora o Le Bon Ton foi o segundo, né? Mas o Gourmet era para ser, a gente se inspirou no Outback, mas fazendo japonês Outback. Só que começou tão forte o propósito, né, de democratizar a culinária, de fazer uma experiência incrível a um preço acessível e com isso obrigar o mercado a mudar, né, que ele explodiu. Então o Rio, mesmo passando um momento difícil, a gente está com 5 restaurantes no Rio e arrebentando. Uau! E a gente foi eleito há 2 anos atrás pela revista Gula entre os 5 melhores japoneses do Brasil. Só que a gente é metade do preço do segundo mais barato. Uau! E aí você acaba já levando, mostrando que é possível para o mercado, é possível você construir uma coisa no médio e longo prazo, abrir um restaurante e construir uma marca. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, como é que a gente chegou nesse nosso propósito? Aí, lembrar, 20 anos atrás, quando a gente tinha, na praça de alimentação, era pratos de plástico, passa aí depois. Pratos de plástico, talheres de plástico e uma comida quase de plástico nas praças de alimentação. Uau! A gente entrou com um talher de inox, um prato de porcelana, um ravioli, que o mesmo ravioli era vendido em eventos no Copacabana Palace, que era o mesmo fornecedor, e o cliente escolhendo, falando com o chefe. Então ali, por que a gente cresceu tão rápido, o Spoleto? Porque a gente estava muito acima da barra da praça. É verdade. E aí quando a gente parou para ver o propósito, 12 anos depois, a praça, todo mundo tem pratos de porcelana, quer dizer, há 12 anos atrás, a qualidade da praça tinha melhorado muito, então a gente, sem saber, tinha mudado a maneira de se alimentar de milhões e milhões de brasileiros que se alimentam em praça de alimentação. Então a gente, sem saber, estava mudando a vida de muita gente. Tá. E aí isso, agora a gente vai fazer isso sabendo. Então hoje o nosso desafio é esse. Eduardo, pô, cara, foi espetacular. Eu acho que ouvir aí essa sua história mostra o know-how que vocês têm, que vocês desenvolveram. Eu acho que passa a ser um orgulho para nós brasileiros que tem tanta dificuldade de ver as nossas marcas crescer lá fora. Vamos torcer para que vocês
mostrem que com trabalho, afinco, dedicação e usando essa experiência, vocês consigam achar um caminho bacana de criar redes mundiais aí a partir do Brasil, né? Estamos trabalhando, não está fácil, mas vamos seguir investindo porque a gente acredita muito. Pô, fantástico. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. Desejo muito sucesso para vocês. Manda um grande abraço pro Mário. Vou mandar sim. E eu quero testar aí o Le Bon Ton. Teste o Le Bon Ton, que eu tenho certeza. E o Gourmet também, né? Gourmet. Quando Gourmet vocês vão abrir em São Paulo? Ano que vem. Então, ano tá que bom. vem pra cá, mas agora, Le Bon Ton, Rio já tem no Shopping Tijuca, tá abrindo vários shoppings agora, aqui em São Paulo. Em breve. Vai ter em breve na Lária Franco, semana que vem tá abrindo. E acho que vai ser um novo Spoleto chegando aí. Tá ótimo. Gente, um grande abraço, até o próximo Papo de Negócios e Franquia.